Já estamos de volta com o Hora Geral. Agora no programa é hora de conhecer um pouco mais de esporte. Sorteio da Copa do Brasil definiu o caminho de Santos, Palmeiras e São Paulo na competição. A equipe de Vila Belmiro enfrenta o Figueirense com o primeiro jogo em Santa Catarina. Já o São Paulo pega o Vasco da Gama e decide no Rio de Janeiro. E o Palmeiras enfrenta a equipe do Internacional com o segundo jogo marcado para o Allianz Parque. Neste ano, não haverá o gol marcado fora como critério de desempate. Vamos continuar conversando com o Fernando Gregório, arquiteto da Diocese de Santos, e agora o Paulo Miyamoto, que é coordenador da equipe brasileira de antropologia forense e odontologia legal. Obrigado pela participação de vocês. Só para a gente continuar, inclusive, Paulo, se você quiser até participar no comentário, o microfone é todo seu. Nós temos algumas fotos ainda que eu gostaria que o Fernando comentasse com os nossos telespectadores. Nós temos mais fotos, produção? Para que isso... Isso é o Santo Antônio que você já comentou, né, Fernando? Isso. Essa imagem de Santo Antônio lá do Santuário do Valongo, você vê que tem imagem de Santo Antônio distribuindo o pão. Então, a distribuição dos pães faz parte da religiosidade popular, realizada todas as terças-feiras, né? Tanto no Santuário do Valongo quanto na Basílica do Imbaré. Então, é uma devoção que vem aí também desde o tempo da colônia e permanece aí cada vez mais forte. Tá, temos mais fotos? Deixa eu ver. Próxima foto. Também a devoção ao Senhor dos Passos é uma devoção antiga, ela foi trazida com o próprio Brás Cubas. E nós temos o primeiro registro da Irmandade do Senhor dos Passos a partir de 1760. E essa Irmandade se mantém ainda hoje na Igreja dos Passos e realiza a tradicional procissão da Semana Santa. Também é uma herança nossa cultural do período barroco, né, que se mantém bastante viva ainda. A Igreja dos Passos fica ali na Mato Grosso, né? Isso, com a João Pinho. Sim. Próxima foto, vamos a mais uma foto. Para que o... Não temos mais fotos? São essas as fotos? Apenas? Bom, então deixa eu apresentar aqui o meu amigo Paulo Miyamoto. Tudo bem, Paulo? Bom dia, Douglas. Tudo bem? Bom dia aos telespectadores. Obrigado pelo convite. Paulo, você já esteve aqui da outra vez no programa, inclusive gerou uma grande repercussão. Eu queria que você falasse um pouco da imagem que foi, se não me engano, acho que foi em junho ou julho, não, acho que foi em junho, que já foi definitivamente entregue na Igreja Santo Antônio do Imbaré. É isso? Isso, Douglas. A gente trabalhou usando técnica forense e técnica 3D para poder entregar para a Basílica de Santo Antônio do Imbaré o busto impresso, né, com a imagem, né, que na verdade não é uma imagem, é uma reconstrução facial feita com técnica de perícia do crânio, que é do Santo Antônio. Então a gente fez essa entrega aí no mês de junho e aí agora essa imagem está lá também compondo o acervo da Igreja do Imbaré. Tá certo. Além da importância do Paulo Miyamoto, eu quero só pedir licença para o Fernando de um tema muito importante, até porque a gente fala de tecnologias e de expertise que partem, inclusive aqui da nossa cidade de Santos e acabam ganhando o mundo. E tristemente, um fato que aconteceu, Paulo, com relação a um menino que foi brutalmente assassinado, foi no sul, não é? Isso, Douglas. A Ebrafol, na realidade, essas técnicas que a gente usa para reconstruir o crânio de Santo Antônio, elas são usadas também para a gente fazer perícias, né? Então, uma técnica que a gente usou para digitalizar o crânio só com fotografias, o pessoal lá do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, IGP, né, na seção de perícias de áudio e imagem, a Ebrafol realizou um treinamento lá com eles e o caso da mãe do menino Bernardo, né, que se cogita agora a hipótese de que ela não tenha cometido suicídio, esse caso foi reaberto e o pessoal do CEPAI, do IGP, vai utilizar as mesmas técnicas que a gente utilizou para fazer a digitalização do crânio de Santo Antônio. Ou seja, tecnologia
aberta, né, tecnologia 3D que é feita com software aberto, já sendo utilizado primeiramente no campo cultural e agora no campo de perícias. Tá certo. E essa técnica pode ser usada em outros casos, por exemplo, se houver a necessidade? Certamente, a gente pode usar isso para digitalizar um crânio, mas a gente também pode usar para digitalizar uma cena de crime ou algum objeto. Então, a gente fez exatamente isso lá em Lima, no Peru. O telespectador está vendo um vídeo, né, e estamos aí, o Cícero Moraes, que é o designer 3D, que é o vice-coordenador da Ebrafol, e eu, nós viajamos a Lima no começo do mês, e lá dentro do convento de Santo Domingo obtivemos autorização para examinar esses crânios, que são relíquias da Igreja Católica, e são os crânios de Santa Rosa de Lima, que é uma das padroeiras aqui do Guarujá, uma padroeira da América Latina, padroeira das Filipinas, né, e padroeira da Polícia Nacional do Peru. Então nós fizemos os estudos antropológicos e odontológicos da mesma maneira que nós faríamos se fosse um crânio de uma pessoa desconhecida. Então essas técnicas, elas não são aplicáveis somente ao campo religioso e cultural, mas sim a gente usa esses casos religiosos e culturais para chamar a atenção da população para a importância que essas técnicas têm para poder colaborar na identificação, né? É importante identificar as pessoas porque a nossa vida depende da identificação dos nossos mortos. Uma família só recebe a sua herança se tiver identificação, seguro de vida, né? E sucessivamente tem muitos atos da nossa vida social, jurídica, econômica que dependem dessa importante etapa técnica que é a perícia. E não só o fato, né, de herança e tal, mas também o alento que se dá a uma família ao poder, né, dar a ela o direito, né, de enterrar dignamente os seus mortos. Agora, Paulo, pode também existir uma decepção das pessoas terem uma noção de uma imagem de um determinado santo e depois com essa reconstrução em 3D não ser idêntico quanto da fotografia. Já existiu esse, não digo decepção, essa surpresa ao de repente ver uma construção em 3D? Existe sim, Douglas, porque na verdade o nosso dever enquanto Ebrafol não é que a imagem do crânio fique idêntica à imagem que é representada dos santos. A imagem representada, ela é idealizada e ela tem elementos de estilo da época e da escola que o artista que a fez, né, representa. Então, existe isso, né? O Santo Antônio de Ibaré mesmo foi um exemplo disso. Ele não tem aquele rosto angelical que nós estamos acostumados a ver nas imagens. Todavia, né, a gente conseguiu fazer com que as pessoas, né, abrissem os olhos para que realmente o crânio é que nos informa, né? A gente trabalha com base nas informações do crânio. Se fica parecido com as pinturas, as representações, ótimo, mas o dever não é esse. O dever é dar uma face que é compatível com o que esse crânio teria sido em vida, de acordo com as informações objetivas, ou seja, são informações palpáveis, informações de perícia, informações forenses. E se ficar parecido, ótimo, mas não é esse o dever da nossa técnica. Agora, Fernando, qual a importância desse trabalho do Paulo Miyamoto na reconstrução dessas faces? Eu não sei se o termo correto seria face ou bustos desses santos ou dessas figuras religiosas para conhecimento público? Então, para a igreja é importante no sentido em que você resgata, né, a realidade, porque muitas vezes, como Paulo falou, o santo é representado através de uma idealização. Então, nem sempre compatível com a realidade. No caso de Santo Antônio, é a ciência que comprova a figura histórica que ele foi e do jeito que ele foi. Então, através do estudo do esqueleto do Santo Antônio, a ciência comprova. Ele foi um homem de oração por causa dos calos que ele tinha no joelho. Ele foi um homem que caminhava muito, foi um grande missionário, né, por causa do quê? Dos calcanhares gastos de tanto que ele andou. Né? Um homem que vivia para os pobres, então não se preocupava com a própria saúde. Então, a vida dele toda foi gasta em benefício dos pobres, dos marginalizados. E isso não é a igreja que fala, não são os devotos, os agiólogos, pelo contrário, é a ciência que traz um Santo Antônio real. Foi um homem da Idade Média
que viveu e lutou pela sociedade, para que se implantasse a justiça, né? A justiça social. Esse é o grande legado dele e que é comprovado pela ciência. Paulo, você quer fazer um comentário? O Fernando está correto, né? A gente trabalha justamente com esses aspectos que a gente pode observar no crânio e ele só vem aí a reforçar o que a história já mostra, né? Então, é exatamente nesse aspecto que a gente trabalha. Essas imagens que nós estamos vendo não é do Brasil, né? Não, isso aí é na cidade de Lima, capital peruana, né? Esse aí foi o comboio que se montou para levar o crânio de Santa Rosa de Lima para fazer tomografia computadorizada. Então a gente aplicou, né, alta tecnologia para poder fazer o estudo desse crânio e fazer todas as análises que são necessárias quando a gente lida com o crânio, né? Não é, por exemplo, porque eles nos dizem que o crânio que está nessa caixa, nesse recipiente, é de Santa Rosa de Lima, que a gente não vai examiná-lo. Então as análises desse crânio serviram para a gente estimar o sexo, a idade, a ancestralidade, porque relíquias católicas pode haver situações de troca, né? Então, nesse caso, esses crânios, eles passaram por análises periciais, né? E aí se comprovou que existe uma compatibilidade do perfil biológico deles com a história que nos apresentam como sendo. Então aí as imagens mostram o crânio de Santa Rosa de Lima passando por um exame de tomografia computadorizada, que foi uma das maneiras que a gente utilizou para transformar este crânio, né, físico em um dado tridimensional a ser trabalhado dentro do computador, e a partir disso, em cima desse crânio digitalizado, a gente faz toda a modelagem dos músculos, usando todas as técnicas, né, aceitas pela comunidade pericial internacional para devolver um rosto que, do ponto de vista técnico e científico, é o que mais se aproxima da face desta pessoa em vida. Não importando se é santo ou não, essa técnica pode ser aplicada para a pessoa que se encontra aí, né, às vezes, né, um cadáver desconhecido que está lá há muito tempo, para poder ajudar a identificá-lo. Olha, eu vou fazer uma pergunta, Paulo, eu tenho que chamar o intervalo, mas às vezes são perguntas assim que provocam até o telespectador. Por exemplo, uma pessoa muito querida da família, ela veio a falecer já há um bom tempo e a família quer ter um busto daquele ente querido numa recepção, na empresa onde ela fazia parte. Há a possibilidade de fazer essa reconstrução? Existe lei factível no nosso país que autorize essa reconstrução em 3D, por exemplo? Do ponto de vista legal, não tem nada que impeça, mas é necessário ressaltar que essa técnica é para que a face fique reconhecível, né, para que, às vezes, algum parente entre em contato com as autoridades que encontraram um cadáver, né, para dar maiores informações. É importante ressaltar que o busto não vai ficar idêntico ao que a pessoa era em vida, mas a gente já recebeu, né? Uma família quis fazer a exumação do seu bisavô para fazer um busto de caráter mais histórico e tal. A gente acabou não fazendo, mas existe essa solicitação e não tem nada em lei que impeça, contanto que essa exumação seja feita dentro dos termos legais. No caso, seria uma exumação administrativa para transferir do ossuário. Bom, eu vou pedir licença para o Paulo Miyamoto e também o Fernando Gregório, nossos convidados de hoje do Hora Geral. Um tema, um assunto muito importante, né? Para que você possa participar e também obter conhecimento. No próximo bloco eu vou dedicar para as comemorações da padroeira da cidade de Santos, né? Nossa Senhora do Monte Serra. Já vou deixar algumas perguntas para o Fernando tentar responder para os nossos telespectadores. Por que essa comemoração? Por que a santa desce do Monte Serra, vem para a catedral? Qual o intuito? E alguns dos milagres que ele já tenha registro, né, com relação a Nossa Senhora do Monte Serra. Bom, tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. Esse programa Hora Geral tem duas qualidades especiais, na minha opinião. A primeira delas, a coragem de apontar os desafios e os problemas da nossa região. E a segunda e mais importante, a delicadeza de nos apresentar soluções. E é por isso que eu, com tanta felicidade, faço parte da família Hora Geral.